Lula, parece não, ele ligou. Lula ligou pro eleitor que deu a caneta. A gente tá, mostra a reportagem aqui, por favor, David, só para as pessoas poderem ler também. Ó, o Lula ligou pro eleitor que deu a caneta de posse. Ele que é do Piauí. E para rebater a polêmica, é o Fernando Menezes. Lula fez uma ligação em vídeo ontem à noite para ele, para falar sobre essa história. Disse que ganhou uma caneta de presente de um eleitor após um comício em Teresina. A gente está vendo aí no momento em que ele está contando. Ele me ligou, foi o que disse o Fernando. Ele me ligou, mostrou a caneta. Eu disse que a homenagem não foi para mim, mas foi para o povo do Piauí. Acrescentando que pediu ao presidente atenção à construção do Porto do Piauí e à modernização da Universidade Federal do Estado, que está sucateada. Aí ele fala, no outro ano eu conheci o Lula em São Paulo, depois ele já como deputado, porque quando ele deu essa caneta, segundo ele, foi antes, né, de ele ter sido eleito e tudo mais, né, era para assinar a posse. Aí ele falava com ele em Brasília, e depois ele veio para Teresina, ele que abonou a minha filiação. Depois, toda vez que ele vinha aqui, eu dava uma coisa para ele, um boné, uma camiseta. Nesse dia eu não tinha nada para dar para ele, só tinha uma caneta, e eu dei a caneta. Falamos na videoconferência, ele mostrou a caneta, eu comprei 2 canetas, e eu cheguei lá em Terezinha, estava um calor horrível, acabei pegando a caneta e dando, Lula, é para você assinar o termo de posse. E a ligação durou cerca de 10 minutos, foi feita pelo celular de um assessor, e esse assunto todo gerou uma polêmica, porque disseram que essa caneta é uma caneta muito cara, que teria sido feita em 2002 e não poderia ter sido presenteada em 1989, porque seria uma coleção especial da Montblanc de 2002. Essa polêmica toda serve para quem, ô Sakamoto? Me explica essa história aí. Como é que você comenta essa história da caneta? Então, o pessoal, na verdade, está usando, os seguidores do presidente Jair Bolsonaro estão usando o episódio da caneta por 2 motivos. Primeiro, para chunchar o Lula, dizendo que o Lula é elitista, que usa caneta cara, que aquela caneta não existia na época, etc. e tal. Existia, eles estão confundindo caneta, tudo isso mais. Mas a questão, na verdade, é outra. Na verdade, existe uma comparação que nas redes bolsonaristas estão bombando bastante desde que surgiu, falando: o Lula usa essas canetas, o nosso presidente usava Bic. Né? O nosso presidente usava esferográfica. Lembra aquela história quando o Bolsonaro assumiu, né? E falou: olha, o poder da negócio está aqui nessa caneta. Usava Bic, usava outras esferográficas simples para assinar, né? Daquele populismo bolsonarista. Então é isso que está pegando, né, no fundo, né? Existe uma comparação nas redes bolsonaristas entre a caneta do Lula, que o Lula usou para assinar. Ele contou uma história. Essa história deixou muita gente emocionada, né? Porque ele falou isso lá na mesa da Câmara dos Deputados ao assinar o termo de posse, né? E aí deixou muita gente emocionado, né? De que, olha, ele recebeu quando ainda estava na campanha para 89, né? Que é a primeira tentativa dele à presidência, ele guardou aquilo, não assinou, não usou a caneta para assinar nas 2 primeiras vezes que se tornou presidente e assinou na terceira, né? Agradeceu ao povo do Piauí. Então, isso, na verdade, o pessoal usou tanto para chunchar Lula, né? Quanto também para chamar de elitista em comparação ao Bolsonaro, que seria, portanto, o homem do povo que usava esferográfico. Agora, vamos lembrar